novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. E olha aí o tema de hoje. E, de novo, não poderia ser outro. Geopolítica do fim da guerra. Geopolítica do fim da guerra. Vamos entender o que isso representa para o mundo na atualidade. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista e sou psicólogo. Bom, quem torceu pela paz está feliz. E essa é a torcida que nós precisamos sempre fazer, pela paz no mundo. A guerra Israel versus Irã terminou. Vamos observar o que isso significa no mundo, neste momento. Então, nesse momento, o que isso significa? Então, vamos lá para alguns significados. Eu vou colocar 3 significados. Primeiro significado: uma guerra que tinha o potencial de se tornar a terceira guerra mundial, ou seja, poderia se tornar uma guerra que envolveria muitos outros países, como Estados Unidos, como Paquistão, que tem armamentos nucleares, como outros países que seriam arrolados nessa guerra. Ela acabou. Então isso traz um grande alívio para o mundo inteiro, né? Esta sim tinha um potencial de se tornar uma terceira guerra mundial. Agora, por que poderia se tornar a terceira guerra mundial? Então, André, e a guerra Rússia-Ucrânia não pode se tornar? Eu diria que tem menos possibilidades e tem mais possibilidades de se manter como um conflito regional. Então, entre a Rússia e a Ucrânia. Mas essa guerra poderia se tornar a terceira guerra mundial. Por quê? Porque além de Israel e Irã, outros países poderiam entrar nessa guerra, que ficou conhecida como a Guerra dos 12 Dias. Então, ficou conhecida como a Guerra dos 12 Dias. Foi uma guerra, foi gravíssima, né, com armamentos terríveis, pessoas mortas, muitos feridos. Então, realmente foi uma guerra terrível. Mas vamos entender todas as circunstâncias e eu vou trazer, inclusive, para você alguns dados que não foram muito divulgados, especialmente pela grande mídia. Foram divulgados, por exemplo, pelo YouTube, pela internet, de outras formas. Então a gente pôde acessar esses dados de várias formas. Eu fiz uma extensa pesquisa sobre tudo o que aconteceu e por isso estou trazendo essas conclusões. Então, poderiam entrar na guerra os Estados Unidos alinhados com Israel, porque os Estados Unidos fizeram aquele ataque, aquele bombardeio no Irã, mas não entraram na guerra do lado de Israel. E o Paquistão, que tem armas nucleares, olha aí o problema que seria, né? O Paquistão tem armas nucleares, né? E já estava se propondo, né, a se alinhar ao Irã, caso fosse necessário. Além desses países, muitos outros poderiam entrar na guerra. E dessa forma, se iniciaria a Terceira Guerra Mundial. Então tinha um potencial gigantesco. Porque, veja bem, outros países muçulmanos, vamos lembrar, o Irã não é um país árabe, é um país persa, mas é um país muçulmano xiita. A Arábia Saudita é um país muçulmano sunita. Mas no momento em que o Irã fosse fortemente atacado por outros países do Ocidente, Paquistão e muitos outros países muçulmanos, árabes ou não, se alinhariam
nesta guerra do lado do Irã. Então, e ainda outros poderiam se alinhar, por exemplo, a Rússia, etc. Talvez a Rússia não tanto, por estar envolvida já numa guerra, mas muitos outros países poderiam entrar nessa guerra. E aí sim se tornaria uma guerra mundial. Aquela é uma região muito complicada na questão de guerras. Então, com o durar de mais tempo, com mais tempo de guerra, poderia haver um alinhamento de vários países. Portanto, um grande perigo para a humanidade acabou. Então é o momento até de ficarmos aliviados, né? Não importa quem se diz vencedor dessa guerra, Israel ou Irã. Evidentemente, Israel está dizendo que ganhou a guerra, o Irã está dizendo que ganhou a guerra, mas isso são narrativas, né? Vamos lembrar daquela frase? A primeira coisa que se perde numa guerra é a verdade, né? Então, até por estratégia de guerra, a verdade é a última coisa que permanece. Então, a primeira coisa que acaba é a verdade. Bom, segundo significado, precisamos sempre apoiar a paz. Isso que eu vinha falando. Vamos sempre apoiar a paz, porque muitas vezes, especialmente a grande mídia, né, te empurra para um lado ou te empurra para o outro. Não, você tem que apoiar tal lado, você tem que apoiar o outro. E ainda torcendo, não, joga mais bomba, joga mais bomba, joga mais bomba. Gente, isso é um absurdo. Então o papel que algumas mídias fazem é terrível, insuflando seu ódio contra um lado e apoiando um dos lados. Isso é terrível. Então não é isso, vamos sempre torcer pela paz, porque são menos pessoas que morrem, e aí sim teremos paz no mundo. Ah, André, é necessário a guerra para obter a paz. Isso não. Isso aí é papinho, né, de alguns poderosos, isso aí é uma grande bobagem. A guerra é o oposto à paz. Então, quando acaba uma guerra, aí sim temos paz. Por mais que a grande mídia, alguns grupos e algumas pessoas tentem nos convencer para apoiar um lado ou outro da guerra. Então, não, você tem que apoiar tal lado, tem que torcer para esse lado ganhar. O que significa isso? Significa mais bombas, mais destruição, mais mortes, não apenas para o outro lado, mas para o próprio lado que você está achando que deve ganhar e tudo mais. Então é muita destruição, como aconteceu em Israel. E aqui deixa eu sublinhar a excelente reportagem do Cabrini, né? Na minha opinião, um dos melhores repórteres do Brasil, que foi lá em Israel e mostrou as cenas de cidades destruídas. Então, Cabrini é um excelente jornalista, todo o meu respeito a ele. Por várias informações que investiguei, esta guerra Israel versus Irã só terminou por causa do enfraquecimento de lado a lado. Então eu vou trazer os detalhes disso, né? Os dois lados se enfraqueceram. Ah, não, um lado se enfraqueceu mais que o outro. Não importa se enfraqueceu mais do que o outro. Não estou colocando aqui uma coisa quantitativa, né? Um critério quantitativo. Estou dizendo, os dois lados se enfraqueceram. E daqui a pouco eu vou explicar como. Por mais que cada país envolvido negue essa informação. Então, cada país envolvido vai negar essa informação. Para quê? Para demonstrar a força, né? Não, nós somos fortes, nós vencemos a guerra. Aquele discurso todo, né? Que os dois lados têm. Então, os dois lados estão dizendo que venceram a guerra. Os verdadeiros bastidores dessa guerra não foram divulgados pela grande mídia. Como sempre. Então, a grande mídia ficou de um lado, ficou incentivando que as pessoas apoiassem um lado e contra o outro lado. Como sempre, né? E não contando o que realmente estava acontecendo nos bastidores. Mas alguns conhecedores de geopolítica,
que divulgam as suas investigações pela internet, YouTube e outros meios trouxeram informações preciosas. Eu não vou aqui dar nome a este ou aquele, porque todos vocês gostam mais deste ou mais daquele. Então, e eu investiguei praticamente todos, né, que eu pude para ter as informações. Bom, eu vou citar um pelo menos, né, um que é, na minha visão, bastante neutro, que é o Ricardo Marcílio. Trouxe informações preciosíssimas de geopolítica e outros tantos, né, que por enquanto não quero falar de tantos mais. Mas pelo menos o Ricardo Marcílio tem um excelente trabalho de geopolítica e trouxe muitos esclarecimentos nesse sentido. Terceiro significado. Precisamos nos descolar das narrativas. Eu gosto dessas terminologias novas, né? Descolar das narrativas oficiais de um lado e do outro do conflito. Então, se nós ficarmos ouvindo essas narrativas e acreditarmos piamente em todas elas, do começo ao fim, nós não vamos entender o conflito nunca, porque aí nós estamos acreditando numa narrativa que tem algumas verdades, mas muitas, vamos colocar nesse termo, pós-verdades, para não colocar o termo mais pesado, que é mentiras, vamos deixar assim, mais leve. Então tem verdades e pós-verdades, né? Bem como das narrativas da grande mídia. Então nós precisamos nos descolar dessas narrativas. Vamos aos fatos que não foram contados pelas narrativas oficiais. Então, quais são os fatos que a gente pode extrair desses especialistas em geopolítica? Citei o Ricardo Marcílio, mas tem muitos outros. Então, quais são os fatos que nós podemos extrair do que realmente aconteceu, sem visão parcial de um lado, sem visão parcial do outro? Bom, o chamado Domo de Ferro de Israel e outros domos israelenses, porque o Domo de Ferro tecnicamente é para um tipo de armamento e tem outros domos para outro tipo de armamento, mas o geral é conhecido como Domo de Ferro e vamos incluir também aqui os outros domos de defesa de Israel. Com seus mísseis de defesa, já não conseguiam deter aproximadamente, olha esse número, 50% dos mísseis que vinham do Irã. 50% dos mísseis já não conseguiam mais deter. Porque, como eu expliquei para vocês até em outro programa, o Irã tem mísseis balísticos que atingem, né, 1.000 quilômetros lá de Teherã ou de outro local do Irã até Israel em 16 minutos, 1.000 quilômetros em 16 minutos. São mísseis muito destruidores. Quando eles caem, eles não destroem uma casa, eles destroem um quarteirão e para mais disso. Então estavam caindo em várias cidades, Tel Aviv, Haifa, até em Jerusalém e em muitas outras cidades de Israel. Então, se a guerra continuasse, muitas cidades iriam sendo destruídas. E esse poder do Domo de Ferro ia diminuir de 50 para 40, para 30, para 20. Entende? Israel precisava que os Estados Unidos entrassem na guerra. Então, a única possibilidade de dar continuidade à guerra era que os Estados Unidos entrassem na guerra. E sabemos que houve uma pressão violenta para que os Estados Unidos entrassem na guerra. Mas o país norte-americano se recusou. Então os Estados Unidos se recusou a entrar na guerra. Aceitou fazer aquele bombardeio às instalações nucleares do Irã. Isso fez. Mas entrar na guerra não entrou. De um lado, Israel estava sem condições de prosseguir na guerra, sem a entrada dos Estados Unidos. Então, sem a entrada dos Estados Unidos, a situação ia ficar cada vez mais catastrófica, com mísseis balísticos destruindo cidades e mais cidades. Mísseis balísticos vindos do Irã. Por outro lado, os ataques às instalações nucleares do Irã, feitos pelos Estados Unidos,
foram muito mais destruidoras do que as autoridades iranianas admitiram. Então, aqueles ataques pontuais dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã foram mais destruidoras do que as autoridades do Irã admitiram. E se por um acaso os Estados Unidos entrasse na guerra, aí seria uma devastação, uma destruição gigantesca no Irã. Então o Irã também estava numa situação muito difícil. Mas os iranianos permaneceram firmes em suas posições e se os Estados Unidos entrassem na guerra, o Irã precisaria convocar outros países muçulmanos para a guerra, como por exemplo o Paquistão. E o Paquistão já tinha prometido, né, que poderia entrar caso a guerra ficasse mais complicada para o Irã. E lembremos, Paquistão tem armamentos nucleares. Olha aí, olha o perigo. Desta forma, a única solução para Israel e para o Irã foi o cessar-fogo e o fim da guerra. Por mais que as autoridades oficiais desses países neguem essa situação. Então, as autoridades vão dizer, não, imagina, não é nada disso, nós estávamos vencendo a guerra, aliás, nós vencemos a guerra, não é nada disso, mas essa é a realidade. Então, os dois países, Israel e Irã, estavam enfraquecidos. Então, a melhor solução foi sim o cessar-fogo e foi sim o fim da guerra. Então, essa guerra que ficou conhecida como Guerra dos 12 Dias. Conclusões. Então, observamos tudo isso, vimos notícias, mas muitas vezes, quanto mais você lê essas notícias, todas iguaizinhas, né? Você já reparou que a grande mídia manda todas as notícias iguaizinhas, sempre defendendo um lado ao invés do outro, etc. Por quê? Porque vem as notícias internacionais, vem da UPI, né, basicamente United Press International, e basicamente desta agência, né, tem mais uma agência também, Reuters, né, que também traz as notícias, mas vem dessas, e essas agências são muito ligadas aos Estados Unidos, então vão vir com uma narrativa muito específica, de dizer que um lado é o coitado, que quer salvar o mundo, que é um lado bom, e o outro lado é o lado do mal, né? As forças do mal, né? Faz essa narrativa aí, e muitas pessoas acreditam, né? Não é. Em geopolítica, é difícil ter um país bom, né? Ou, vamos dizer assim, vamos colocar em termos melhores, 100% bom. Não tem 100% bom. Tem, vamos dizer, no máximo, eu acredito, um 70% bom. Esse é um país excelente. Então, colocar a guerra assim, olha, tem um lado do bem, o lado do mal, aquela coisa toda, é para enganar as pessoas. E aí as pessoas que acompanham a guerra com essas notícias não entendem nada, porque são notícias assim, são meras narrativas, hoje se faz muita narrativa. Então se conta uma história. E uma história que omite fatos, distorce fatos, nega fatos. Então, uma história toda montadinha, né? Agora, como é mandada por duas agências apenas, Reuters e UPI, então chega aqui todos os noticiários que você assiste, então você assiste os noticiários de televisão, todos dão a mesma notícia internacional, com a mesma ênfase, com a mesma narrativa. Aí você pensa, puxa, liguei nesse canal, liguei naquele canal, liguei no outro canal e todos falaram a mesma coisa, então deve ser verdade. Não percebendo que vem de uma única fonte, ou de duas fontes, UPI e Reuters, basicamente. E eles têm uma versão única. Então faz você ficar de um lado, que eles dizem que é o lado bom, que está apenas se defendendo, contra o outro lado, que eles falam, são as forças do mal.
como se esse lado fosse 100% bom e o outro lado fosse 100% mal. E não é isso. Em geopolítica não tem bonzinho, né? Não tem aquela pessoa angelical. Infelizmente, ainda não temos isso no nosso planeta. Quem sabe no futuro tenhamos, mas não tem esse lado bonzinho, angelical, que só faz o bem. Infelizmente. Eu gostaria que tivesse, mas não tem. Bom, vamos observar mais as informações oficiais e separar o que existe de verdade e de narrativa para encobrir a verdade. Então tem a verdade, que eles falam também, caiu a bomba em tal lugar. Tá, é verdade, caiu mesmo. Mas os motivos, o porquê, são as forças do mal tentando destruir o Ocidente, aquela coisa toda, né? Que é pura narrativa, né? E eu vou dar um exemplo disso. Quantas narrativas, né? E aí você vai se dar conta o quanto a grande mídia nos engana, né? Por exemplo, a grande mídia no Brasil fala maravilhas a respeito das medidas do Milei na Argentina. Fala de um jeito que você tem a impressão, puxa, ele está salvando a Argentina. Que maravilha! Nossa, que governo bom. Mas vamos refletir uma coisa. Se as medidas fossem tão boas e a economia da Argentina estivesse tão bem, por que seria necessário a Argentina fazer um empréstimo tão gigantesco com o FMI? Com o FMI. Por quê? A economia está de vento em popa, está lá as mil maravilhas. Aí faz um empréstimo gigantesco. Você sabe que a Argentina é o país que mais deve para o FMI no mundo, mas de forma disparada. Sabia disso? Como é que a economia está boa? Você precisa fazer um empréstimo gigantesco. É o país que mais deve no mundo para o FMI. Então aqui só reforçando, a Argentina é atualmente o país que mais deve para o FMI, de forma disparada, deixando os outros países devedores muito para trás. Então, se você observar o gráfico, você vai ver a Argentina aqui em cima, os outros países aqui embaixo. Da média para baixo. Então, tá mil maravilhas, tá assim tão bem. Ué, então precisa fazer um empréstimo tão gigantesco? Raciocina um pouco, reflete um pouco. Vê que as coisas não batem, né? Vê que essas coisas não batem, as informações não batem. Se a economia argentina vai tão bem, por que precisa fazer um empréstimo tão gigantesco? Então, precisamos tomar muito cuidado com as narrativas oficiais, né, dos países, aquela coisa toda, numa situação de guerra principalmente, e da grande mídia, para não sermos tão enganados, né? Porque daí só depois que a gente vai entender qual era a verdade, o que estava realmente acontecendo, mas muito depois. Bom, mas como dizia, e aqui acho que uma mensagem final, né, para nos trazer esperança, né? Mas como dizia o nosso querido e amado Mestre Jesus o Cristo, a verdade nos libertará. A verdade nos libertará. Precisamos buscar a verdade e ela nos libertará de todas essas narrativas enganadoras. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.